Quanto tempo você acha que deve esperar até que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Aqui em Gênesis 12, a gente vê o chamado de Deus para Abraão, aqui ainda Abrão. A Bíblia mostra Deus chamando Abraão, Deus fazendo promessas a ele. E aí, logo na sequência, a Bíblia mostra Abraão saindo da sua terra e do meio da sua parentela e chegando a um local chamado Siquém. Quando Abraão chega nesse local, Deus diz a ele: a sua descendência darei esta terra. E então a Bíblia faz questão de citar que aquela terra, naquele momento, era habitada pelos cananeus. E é aí, nesse momento, que a história de Abraão e que as promessas que Abraão recebeu de Deus se conectam com aquele que é a sua raiz, que é Sem, um dos filhos de Noé. Quando a gente volta lá no capítulo 9, a gente vê as bênçãos de Noé a seus filhos, a gente vê Noé abençoando Sem e dizendo o seguinte: bendito seja o Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. E aí agora, no capítulo 12, a gente vê Abraão chegando a um lugar que estava habitado pelos cananeus. E então Deus promete que daria aquela terra aos descendentes de Abraão. Mas o que essa promessa estava dizendo realmente? Ela estava dizendo o seguinte: os cananeus estão nessa terra, nesse momento, mas essa terra não é deles, essa terra é de Sem, essa terra é dos seus antepassados, Abraão. Então, por isso, a ti e a sua descendência darei essa terra. Então, o que a gente vê aqui no capítulo 12, além das promessas de Deus a Abraão, é que a palavra que Noé colocou sobre o seu filho Sem, em nome de Deus, lá atrás, muitos anos atrás, ainda estava valendo e começava a se cumprir aqui a partir de Abraão. Mesmo que no intervalo entre Sem e Abraão muitas coisas tivessem mudado de lugar, toda a geografia e toda a locomoção dos povos tivesse se bagunçado, naquele momento Deus estava parando Abraão ali para dizer para Abraão o seguinte: mesmo que tudo tenha mudado de lugar, eu estou agora, a partir da sua vida, colocando as coisas no lugar novamente e fazendo cumprir a palavra que estava sobre Sem. Cã estava naquele lugar, os cananeus estavam habitando naquele lugar, mas segundo a palavra de Deus e debaixo da palavra de Deus, o que é seu, o que era de Sem, era de Sem. Então, se você tem uma promessa, se você tem algo de Deus sobre a sua vida, mesmo que passem muitos e muitos anos, mesmo que às vezes todas as coisas que estavam num determinado lugar hoje estejam fora do lugar, mesmo que a sua vida hoje esteja parecendo uma bagunça, esteja parecendo sem rumo e sem Deus olhando por ela, aquilo que Deus diz e aquilo que é dito em nome de Deus não perde o valor. Mesmo que passe milhares de anos e mesmo que saia tudo do lugar, a palavra de Deus continua valendo. Eu tenho certeza que quando Noé proferiu aquelas palavras sobre os seus filhos e debaixo da autoridade de Deus, ele falou crendo que aquelas palavras se cumpririam. E aqui a gente vê que Noé não viu o cumprimento daquelas palavras, mas aquelas palavras não deixaram de valer. Então tenha certeza que, passe o tempo que for, aconteça o que acontecer, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, no momento certo, no momento determinado por Deus, essa palavra vai se cumprir, aconteça o que acontecer e passe o tempo que passar. Tenha certeza, Deus não se esquece de nenhuma palavra lançada em nome dele. As palavras de Deus não têm prazo de validade. As palavras de Deus sempre vencem o tempo.